Um novo remédio para emagrecer foi aprovado pela Anvisa. É uma injeção para tratar a obesidade, que é uma epidemia, né? O medicamento foi usado por 4.500 pessoas no mundo e os resultados foram muito bons. Aí eu convidei a nutróloga, a Daniela Tarran, que está comigo aqui. Daniela, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você, Mônica, é um prazer. Que medicamento é esse? É injetável, né? Que lembra muito aquele outro que a gente até já discutiu aqui. Que a gente já discutiu. Então, esse medicamento é um medicamento que já estava no mercado para tratamento de diabetes. Então, ele já vinha para tratamento de diabetes, mas numa dose diferente da dose que ele vai vir nessa aprovação da Anvisa dessa semana, tá? Então, ele é um medicamento que é um análogo de GLP-1, que a gente chama, que é aquele que a gente já discutiu aqui, mas agora com os estudos demonstrando a eficácia no tratamento da obesidade e das complicações cardiometabólicas que vêm junto com a obesidade. E como é que ele age no organismo? Então, Mônica, ele tem uma ação que ele vai agir principalmente na saciação e na saciedade. Então, o paciente, quando come, ele vai se sentir saciado mais precocemente e ele vai demorar mais tempo para ter fome novamente. Porque a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, ela tem controle e a gente tem que lembrar que o paciente ele não escolhe ser obeso. Existem algumas alterações químicas e hormonais nesse paciente que vão levar ele para a obesidade. Então, um dos hormônios que está desregulado nesses pacientes é o GLP-1. E é o análogo do GLP-1, que é esse medicamento, que vai tentar controlar a sensação fome e saciedade que está descontrolada nesses pacientes. A gente fez até preparou um material para você com alguns dados. Vou pedir o Nilson para me ajudar nisso, para trazer aqui para discutir com a doutora Daniela Tarran, que é nutróloga, para a gente saber para quem é indicado, porque eu sei que o pessoal já deve estar muito atento. Põe no monitor aqui para que a gente possa enxergar melhor, ô Perezinho, obrigada. Para quem que é indicado? É isso aí mesmo. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, antes da gente falar de para quem é indicado, é que é um medicamento de prescrição médica. Perfeito. Porém, como é um medicamento que não precisa de receituário especial para ser comprado, muitas pessoas vão na farmácia, compram e começam a usar por conta própria, o que não é indicado. Então, a primeira coisa, vai ao médico para você poder tomar o remédio e da maneira certa, na dose certa, com o acompanhamento certo. Agora, para quem é indicado? É o que está na tela mesmo. Para pessoas com IMC maior ou igual a 30 ou maior ou igual a 27 com complicações, com comorbidades. Como a questão da hipertensão. Da hipertensão ou do diabetes. Do diabetes. E os resultados? A gente tem, porque foram feitos estudos, né, Daniela? Isso. Então, os estudos foram que 83,5% tiveram mais de 5% de perda, mas a perda média foi de 17%, né? A média foi 17% em 68 semanas. Lembrando que esse estudo foi na dose de 2,4, que é a dose que está chegando agora, que é o que foi aprovado pela Anvisa, né, para tratamento de obesidade. E 1/3 dos pacientes tiveram mais de 20% de perda. Então, assim, existe cada paciente vai ter uma resposta, né? Entendi. A resposta média foi 17% de perda de peso, mas existe uma questão individual que a gente tem que olhar para isso também. E aí esse 2,4, né? Mas é progressivo, até chegar em 2,4. Em 2,4. Por isso a importância do acompanhamento médico, não é, Daniela? Isso. E a gente tem aí os resultados, né, gente? Que essa diminuição do volume de gordura aqui na barriga, é a questão cardiometabólica, né, Mônica? A maior preocupação que a gente tem hoje é do ponto de vista cardiovascular. É aquele paciente ele não evoluir para um evento cardiovascular, que é a maior taxa de mortalidade que a gente tem nesses pacientes obesos. Então, a redução de circunferência abdominal, ela é muito importante para a redução do risco cardiovascular. E junto com a redução da circunferência abdominal, vem a redução de hipertensão, a redução de diabetes, de dislipidemia, que é o colesterol e o triglicérides. Essa medicação vem com aprovação, mas é preciso. Ela não é o milagre. É preciso seguir tudo aquilo que vocês pedem pra gente, então, né? Vamos voltar lá, né? Alimentação, atividade física, cuidar do corpo, do sono,
da mente, fazer um cuidado global, né? Não adianta, tem muita gente, como é um medicamento que já estava no mercado para tratamento de diabetes, havia um uso off-label para obesidade. Off-label é fora de bula, né? Existia um uso para obesidade já. E aí, muitas vezes, eu encontrava um paciente e falava assim, eu estou usando, mas não está resolvendo. Mas aí você vai ver, o problema do paciente é um pouco diferente, ou ele não estava na dose certa, ou ele nunca acertou o sono, ou ele... Enfim, tinha questões intestinais, tinha outras questões envolvidas, por isso que precisa ver tudo. Fazer esse, né, todo dessa pessoa. Efeitos colaterais, temos? Então, os principais efeitos colaterais, e aí nós vamos começar a usar na dose de 2,4 agora, no consultório mesmo, para a gente ver, mas os principais efeitos colaterais, eles são gastrointestinais, né? Náuseas e prisão de ventre. Mas esses sintomas, eles são piores nas 3, 4 primeiras semanas, eles costumam melhorar com o passar do tempo. Tá? Mas esses são os mais frequentes, são os gastrointestinais. Lembrando que são drogas seguras do ponto de vista psiquiátrico, né? Isso é uma coisa importante, que eu não vou interagir com outras drogas psiquiátricas e nem ter efeito sobre isso. Agora, está aprovado, vem aí como um grande, né, aliado nesse tratamento contra a obesidade que traz esses problemas de saúde muito sérios. Agora, a pergunta que eu te faço, é acessível ou não? Então. Porque o outro, desculpa te interromper, porque o outro, eu estou aqui me eximindo de falar da marca, o outro, que é muito conhecido, né, no meio, entre nós assim, ele custava ali R$1.000, R$1.200. E esse agora, esse novo medicamento? Então, não sei nem se eu podia falar esse que você falou, né, que é o que já tinha sido aprovado para tratamento do diabetes, ele estava por último agora. Uma seringa para 4 aplicações de 1 miligrama estava R$950. Aí a gente acredita que esse vai vir a 1.000 e alguma coisa, 1.300 a 1.500. O que acontece? A empresa que hoje é a principal, quem mais estuda essa classe de medicamentos hoje no mundo, é uma empresa que é muito responsável, enfim, mas claro que eles têm um lucro muito grande. Mas é um investimento muito grande porque é tudo muito novo. E é uma droga cara por causa do tamanho, do tanto de estudos que houveram em torno dela. Porque é uma droga de baixa estabilidade, então ela teve que vir injetável. Foi muito difícil fazer essa estabilidade uma vez por semana. A oral já não teve o mesmo resultado para perda de peso que teve para controle de glicemia. Então é uma questão cara mesmo. Muito investimento. Muito investimento. Ali, né? E aí, eu até queria ter trazido os números, estava procurando aqui, mas não consegui, me desculpe. Mas a gente tem hoje um grande problema mesmo, né? Porque é uma epidemia. É uma epidemia. Se não me engano, são mais de 700 milhões, é isso? São. 760 e nós vamos milhões. chegar a 1 bilhão, assim, daqui uns 4, 5 anos. Para a saúde, a gente estava conversando com o Dr. Roberto Botelho aqui, isso é um estrago, né? É um estrago muito grande. E aí a gente volta naquela questão, né? A gente tem que começar do pequenininho, da alimentação lá na escola, lá no pequenininho, porque obesidade hoje é uma epidemia, do mesmo jeito que outras doenças infecciosas é uma epidemia. Então a gente tem que olhar para isso porque nós não temos a cura para ela. Eu já tive aqui para falar recentemente sobre a questão do reganho. Então a gente sabe que existe toda uma questão no seu cérebro que te faz reganhar. Então é uma preocupação muito grande, porque não é só perder. Então é uma doença crônica. E é mais do que estética, né? Não é questão nem de estética, é questão de estar bem consigo mesmo e saber que você pode ter uma vida mais longa. Não é? É uma questão de você pensar quais as doenças que estão associadas a isso. Então, a gente vai no diabetes, na hipertensão, na dislipidemia, casos de câncer. Né? A gente sabe que aumenta o risco de ter câncer, diminui a resposta ao tratamento do câncer. Então, é um negócio grande. E que a gente precisa discutir sempre. Por isso, eu convidei a Daniela Tarran, que é nutróloga, e que explicou aqui pra gente essa nova medicação para quem é com prescrição médica, porque precisa de um acompanhamento. Porque depois vai falar assim, mas não deu certo, gastei dinheiro. Por quê? Porque não teve acompanhamento.
É preciso isso, né? Eu gosto sempre de reforçar. E eu preciso aqui agradecer a Daniela Tarran, que aceitou o convite ontem quando eu falei com ela e me trouxe um bolo, bolo integral de banana? Bolo de aveia com banana Bolo e passas. de aveia com banana, que eu vou experimentar daqui a pouquinho, mas para aguçar aí, né, a sua vontade de preparar uma receita assim também, saborear com todo gosto, com todo sabor. Daniela, obrigada. Obrigada a você, Mônica. É sempre muito bom. Muito bom também. Tá? E quando tiver novidade, traz pra gente aqui. Pode deixar. O cafezinho tava bom? Tava uma delícia, vou tomar o restinho.